Fala pessoal, vou começar hoje fazendo essa primeira experiência com gravação de vídeo para tentar ilustrar alguns assuntos ortopédicos, tá? Meu nome é Pietro Manarino, para quem não me conhece, eu sou médico ortopedista, sou professor de ortopedia na UFRJ e eu sou supervisor do programa de residência médica da UFRJ em ortopedia e traumatologia, tá? Não sei se esse vídeo vai ficar muito bom em termos de áudio, espero que sim, eu estou usando fone de ouvido para tentar captar melhor o som aqui no microfone. Então vamos lá. O papo de hoje é sobre condropatia patelar. É uma doença muito frequente, a gente vê cada vez mais no dia a dia do consultório, principalmente se a gente for limitar aos pacientes com dor no joelho. A condropatia patelar, ela recebe alguns nomes diferentes, tá? Síndrome patelofemoral, dor anterior no joelho, síndrome da dor anterior no joelho, condromalácia patelar, são basicamente nomes que se referem a sintomas ou a fisiopatologia, a biologia da própria doença em si. Tá? São nomes que são feitos para descrever pontos diferentes da mesma coisa. Então, a condropatia patelar, começando pelo que ela é. Condropatia patelar, o nome já diz, condros quer dizer cartilagem, patia, doença. Condropatia patelar é a doença da cartilagem da patela. Tá? Então, a condromalácia, malácia é amolecimento, adelgaçamento, amolecimento, enfraquecimento da cartilagem da patela. Então, nada mais é do que uma doença na cartilagem da patela que acaba levando aí ao enfraquecimento. Obviamente, esse enfraquecimento e degeneração cria um processo inflamatório que acaba sendo doloroso e isso, com o tempo, vai levando ao desgaste, à erosão e eventualmente pode chegar até a artrose, ou seja, o desgaste com exposição do osso que fica abaixo da cartilagem, que a gente chama de osso subcondral. Então, a condropatia patelar, resumidamente, é isso. Tá? O que ela provoca? Ela provoca dor no joelho, fundamentalmente. É uma dor muito característica na região anterior do joelho, é uma dor inespecífica, a pessoa não consegue localizar direito onde é, uma dor meio difusa, fica mal localizado, o cara não consegue botar o dedo e dizer a minha dor é aqui. É uma dor geral, assim, na parte anterior do joelho, é mais profunda a patela, e que é muito comumente relatado quando a pessoa vai subir e principalmente quando a pessoa vai descer a escada. Tá? Quando ela se agacha muito profundamente também, se ela fica muito tempo na posição de cócoras do joelho, parece estar queimando. E não é raro o relato de uma crepitação no joelho em quem tem condropatia patelar. Crepitação é a sensação de aquele croc, 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 parece que o joelho está crocante, parece que tem areia ou vidro moído dentro da cartilagem, dentro da articulação. Então, isso é basicamente como a doença se apresenta. A grande questão, tá, que fica em cima da condropatia patelar é por que a condropatia patelar acontece? Por que a gente tem visto tantos casos de condropatia patelar? E o motivo é basicamente o seguinte, tá? Se deve à natureza do osso da patela. A patela, para vocês entenderem, ela é um osso sesamoide. O que isso quer dizer? O osso sesamoide é um osso que fica dentro de um tendão. Ele transmite força pelo tendão. A gente tem alguns no corpo, a gente tem na mão, a gente tem no pé, tá? Mas a patela, diferente desses outros, ela é um super osso sesamoide, é um osso sesamoide imenso. Os outros são pequenininhos, ela é super grande, tá? Então, ela é muito grande, ela tem uma cartilagem muito espessa, uma das mais espessas do corpo humano. Por quê? Essa cartilagem precisa ser muito espessa por causa da força que ela suporta, da força que ela transmite, tá? Então, a força do mecanismo extensor do joelho e do quadríceps ela é muito grande, muito forte. Então você precisa de uma cartilagem muito espessa e muito desenvolvida para poder aguentar essa força e permitir o deslizamento. E essa natureza óssea da patela, né, ela tem seus ligamentos, ela tem seu retináculo, ela tem suas inserções, mas essa natureza fundamental de osso sesamoide, ou seja, um osso que é regido por um tendão, faz com que a patela dependa muito, muito da biomecânica normal do joelho, tá? Então, se você tiver um quadríceps, que é um músculo que vai mandar, vai emitir o tendão para a patela, o tendão quadricipital, depois vai passar a patela na forma do tendão patelar ou ligamento patelar, como prefira chamar, tá? Se esse músculo ele tá problemático, você provavelmente vai ter problemas na sua patela, porque a patela ela precisa fazer um caminho, tá? Que ela começa na região superolateral do joelho até ela entrar no joelho, na articulação do joelho propriamente dita, em relação no fêmur com a tróclea. E ela precisa fazer um caminho que precisa ser bem feito, óbvio, né? Senão a carga que ela vai aplicar na tróclea vai ser mal distribuída. Esse caminho, esse trekking patelar que a gente chama, ele é mal feito. Isso começa a botar um estresse excessivo na cartilagem, uma força que a gente chama de força de cisalhamento, uma força tangencial na cartilagem, que é uma força que a cartilagem alina
não é feita para suportar, ela suporta mal, ela não resiste bem, ela resiste muito bem à força axial no eixo, mas ela não resiste bem à força de cisalhamento, e aí essa cartilagem ela vai começar a sofrer um processo inflamatório. Esse processo inflamatório ele vai levar ao quê? Ele vai levar, obviamente, a inflamação e futuramente a degeneração, a desestruturação tridimensional da cartilagem, mas mais do que isso, que é o que o paciente sente, é o que você relata, que essa inflamação vai inflamar as estruturas adjacentes, como o retináculo, adjacente à patela, que é ricamente vascularizado, ricamente inervado. Então você inflamou o retináculo, começa a doer. E é uma dor difusa, porque ela vai pelo retináculo que está circunferencial em volta da patela, está por todos os lados. Então isso dói, dói muito. A cartilagem hialina em si, da patela, a cartilagem hialina ela não tem inervação. Então a cartilagem da patela em si, ela não dói. O que dói são essas estruturas adjacentes inflamadas. Então essa é a grande questão. Se você tem um quadríceps que não está funcionando normal, esse quadríceps vai colocar a sua patela numa situação de estresse que vai levar a um problema. A grande questão maior ainda do que o quadríceps não funcionando normal é o seguinte: o quadríceps para funcionar normal depende de uma posição tridimensional do seu membro inferior normal. Ou seja, isso significa que para o quadríceps funcionar direitinho, principalmente porque ele é um músculo biarticular e uma parte dele sai lá de cima da pelve, ele depende essencialmente da posição do seu quadril e ele depende muito também da posição do tornozelo, porque a posição do tornozelo vai influenciar na posição do membro inteiro. Então, pessoas que têm problemas no quadril, tá? E hoje se entende isso de uma forma que foi falada, né? Foi ilustrada com um termo, com uma expressão que se chama de valgo dinâmico ou valgo funcional. Pessoas que têm insuficiências musculares no quadril e nos movimentos, principalmente isso aparece nos movimentos de cadeia cinética fechada, elas desenvolvem esse valgo dinâmico, ou seja, joga o joelhinho para dentro, né, o quadril desaba para dentro, o joelho desaba para dentro, enquanto a perna vai para fora, ou seja, o joelho fica em valgo. Valgo significa a parte distal da articulação de se desviando da linha média. Ela vai acabar sacrificando a posição natural do quadríceps de ação. A patela, que já começava numa situação superolateral em relação à tróclea, vai começar mais externa ainda. E esse atrito, na hora da entrada na tróclea, vai ficar ainda mais agravado. Isso vai gerar mais inflamação, mais dor. O valgo dinâmico ele pode acontecer às custas de um problema de insuficiência muscular no quadril, tá? Como hoje em dia se fala muito em termos de reabilitação da musculatura posterolateral do quadril. Por que posterolateral do quadril? Porque a gente está falando principalmente dos abdutores, tá? E o principal, fundamental, seria o glúteo médio, e da musculatura posterior, que quando a gente está se endereçando principalmente aos rotadores externos, que seriam o piriforme, gêmeo superior, obturador interno, gêmeo inferior e quadrado. Tá? Esses rotadores externos que fazem um complexo, tá? Que junto com o glúteo médio seria o complexo posterolateral do quadril. Se você tem uma insuficiência muscular desses músculos, existe uma tendência nos movimentos de cadeia cinética fechada que o seu quadril caia em adução, leve o seu joelho ao valgismo dinâmico. Outra coisa que também pode levar ao valgo dinâmico é o seguinte: se você tem um tornozelo limitado, se você tem um bloqueio de movimentação do tornozelo, se o seu tornozelo ele não faz dorsiflexão direito por algum motivo, seja por encurtamento do tendão de Aquiles, do complexo do tríceps sural ou pela cápsula posterior, o que acaba acontecendo é que você desenvolve uma tendência natural à eversão do retropé na hora de fazer o movimento de cadeia cinética fechada. Por que isso? Porque na hora que você everte o seu retropé, na hora que você desaba o seu pé para dentro, esse desabamento ele consegue abrir um ângulo que a gente chama de ângulo de kite, que desbloqueia a sua articulação subtalar, entre o talos e o calcâneo, aumenta o grau de dorsiflexão. Então isso é uma resposta do organismo na tentativa de ganhar a dorsiflexão que você não tem. O problema de aumentar a dorsiflexão que você não tem às custas disso é fazer a sua tíbia desabar internamente e fazer o seu joelho cair na posição de valgo dinâmico. Então a gente sabe que quanto menos dorsiflexão a pessoa tem, no movimento de cadeia cinética fechada, mais adução femoral ela faz, mais adução de quadril ela faz, que significa mais abdução de joelho, que significa a tal do valgismo funcional. O valgismo funcional não é uma coisa simples de entender, tá? Apesar de a gente chamar de valgo, ele não é só valgo, ele existe em valgo, existe um componente rotacional do membro que se desenvolve, tá? Então, fundamentalmente, é um processo biomecânico, é uma doença que acontece, obviamente uma doença estrutural da cartilagem que se desenvolve por um erro biomecânico do membro inferior. Qual é o grande problema? Por que isso está tão frequente hoje em dia? Porque as pessoas desaprenderam a fazer os movimentos, desaprenderam a fazer os exercícios.
da nossa vida sedentária, muitas horas sentado, a falta da prática de atividades físicas, faz com que a gente desenvolva comportamentos bizarros, assim, desbalanços musculares bizarros, comportamentos bizarros, até em fazer coisas muito cotidianas como subir, descer uma escada ou agachar. Então, essa falta de condicionamento muscular, essa falta de coordenação, essa falta de balanço muscular leva a esse problema que aí vai entrar na cadeia, na sequência da condropatia patelar. Isso é o fundamental. Óbvio, existem condropatias patelares por vários outros problemas, mas são bem mais raros. A pessoa pode ter uma condropatia patelar por um dismorfismo do fêmur, por um dismorfismo da patela, enfim, por algum desalinhamento bizarro, mas na maioria das vezes, imensa maioria das vezes, o que a gente vê realmente é um erro biomecânico. É um erro muscular que pode começar lá do tronco ou chegar até o tornozelo. Então, uma doença do joelho que pode vir de lá de cima até lá embaixo. Como é que a gente faz isso para descobrir? Examina. Tem que olhar, tem que pedir, tem que testar a movimentação da pessoa, tem que testar torque muscular, tem que pedir algumas avaliações da pessoa executando os exercícios para você observar o que está acontecendo. Existem testes específicos para isso. E aí vem a pergunta de $1 milhão, que é provavelmente o que você está querendo saber até agora, que é: e aí, como é que eu trato isso? Como é que eu resolvo esse problema? Bom, a resposta não é difícil, né? Se você for parar para pensar, todo problema que acontece por um erro de movimentação se corrige corrigindo a movimentação, ou seja, corrigindo o desbalanço biomecânico, corrigindo os distúrbios biomecânicos que levaram até ele. Talvez a grande questão da condropatia patelar não seja nem você saber como corrigir, mas saber qual o problema, saber qual foi o erro, porque sabendo qual foi o erro, você sabe como endereçar. Aí um bom fisioterapeuta, um bom professor de educação física pegam essa musculatura, rebalanceiam ela, e aí naturalmente o que acontece? Uma vez que a sua patela começa a achar o caminho normal dela de entrada na tróclea, tá? Ela começa a regredir o processo inflamatório. Óbvio que o ortopedista ele usa medicações para tentar ajudar a esfriar o processo inflamatório, ajudar a preservar a cartilagem patelar, tá? Mas fundamentalmente, se o erro biomecânico não se corrige, o remédio de nada adianta, porque ele fica sendo uma muleta. Você tira o remédio, volta a dor toda. Então, existem medicações que você usa para ajudar, mas a correção do processo do erro biomecânico, do distúrbio biomecânico, é a base do tratamento. Uma vez feito isso, o processo inflamatório esfria. Esfriando o processo inflamatório, as inervações, os terminais nervosos do retináculo que estavam irritados pelo processo inflamatório regride, e aí a pessoa para de sentir dor. E aí é uma outra pergunta, às vezes as pessoas têm dúvida: não, mas eu tenho uma condropatia patelar super avançada, tenho uma condropatia patelar grau 4, grau 3, ou seja, uma degeneração expressiva já da minha cartilagem da patela. E aí, isso pode ficar bom, isso pode ficar curado? A grande questão da condropatia patelar, na verdade, é o seguinte: a condropatia em si, a degeneração, volto a lembrar, ela não dói, não existe inervação na cartilagem. Então, se você faz o processo inflamatório parar e a inflamação regride, tá, a dor vai desaparecer mesmo com aquela cartilagem parcialmente degenerada ou com uma degeneração inicial, seja lá o que for. Tá? Então a dor para porque o processo inflamatório regride, existe uma tendência natural aí de a biomecânica funcionando normalmente de novo, a cartilagem que existia ainda, a cartilagem residual, ela volta a ser estimulada de forma adequada, ela começa a crescer de novo, e isso aí traz melhoras muito grandes funcionais para o paciente. Então, basicamente, fechando aí o vídeo, tá? É isso que a gente tinha para falar de forma resumida. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. E só para levar aquela mensagem para casa, então, é que o exercício ele é a peça-chave do tratamento da condropatia patelar, a reabilitação muscular, o reforço muscular, e existem estratégias muitas que podem ser utilizadas para isso, uma vez que você identifica corretamente qual foi a gênese do erro biomecânico que começou a fazer o problema acontecer. Beleza, pessoal? Obrigado aí pela atenção, pela paciência, fiquem com Deus, um abraço, tchau, tchau.